Vamos iniciar a nossa escola dominical. Eu vou fazer uma breve oração e então nós iniciamos o nosso estudo. Senhor, nós queremos, Pai, agradecer-te pelo culto, bem como, Pai, por este momento, este tempo de edificação que nós teremos juntos aqui, Pai. Te agradecemos por esta oportunidade e que tenhamos um tempo proveitoso aqui juntos. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, estamos dando a continuidade aos nossos estudos sobre culto público. E baseados no livro do John Payne, No Esplendor da Santidade, mas, como mencionei desde o nosso primeiro estudo, também tenho me utilizado de outros materiais para complementar o texto dele. E é exatamente o que acontecerá hoje também. Me utilizei tanto do livro dele, como dos nossos padrões, bem como de um material do pastor Joseph Piper, sobre oração. Então, o tema hoje nosso é chamado a oração pastoral. A oração pastoral e sobre a oração como um elemento de culto. Infelizmente, em nossos dias, a questão da oração, da leitura da Escritura e tantos outros elementos do culto público, eles têm sido negligenciados, têm sido esquecidos por muitos. E no meio desses elementos, como mencionei, está a oração. Você vai em muitas igrejas por aí e você encontra poucas orações sendo feitas, uma oração talvez no início do culto, uma oração ali antes da pregação, uma oração no final, orações bagunçadas de toda forma, sem uma ordem assim que faça algum tipo de sentido na adoração pública ao Senhor. E é um elemento que não é somente esquecido publicamente, mas é esquecido também nas nossas devoções particulares por muitas pessoas. Talvez a oração seja o meio de graça mais esquecido pelas pessoas. Mas vejam, meus irmãos, a oração ela é fundamental. Ela é fundamental em todos os momentos da nossa vida, especialmente também na adoração pública que nós prestamos ao nosso Senhor. A oração, meus irmãos, semelhantemente à palavra e aos sacramentos, é também um meio de graça. É um meio através do qual Deus, o nosso Senhor, Ele nos abençoa e nos santifica. Então, isso tanto nas nossas devoções particulares, como nas ocasiões em que, conjuntamente, nós adoramos e oramos ao nosso Deus no culto público. A pergunta de número 154 do Catecismo Maior de Westminster nos diz o seguinte: quais são os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica os benefícios da sua mediação? Resposta: os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo comunica à sua igreja os benefícios de sua mediação são todas as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, todas as quais se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Então a oração, meus irmãos, é algo ordenado por Deus e fundamental para a nossa caminhada neste mundo. É eficaz e importante para todos nós que fomos salvos por Cristo, para nós os eleitos. Então, como mencionei, nos nossos dias a oração ela perdeu muito valor. A oração ela não tem espaço em muitas igrejas, mas isso realmente não faz o menor sentido. Como escreveu o próprio John Payne, o culto, em sua essência, é um ato de renovação pactual.
no qual Deus comunica suas promessas eternas. Por meio de quê? Ele vai comunicar suas promessas eternas por meio da palavra e dos sacramentos. E o seu povo redimido responde como? O seu povo redimido responde com adoração e ações de graças por meio da oração. Portanto, se uma cerimônia for desprovida de escritura e oração, pode ser que haja uma reunião em andamento, mas dificilmente pode ser definida como um culto público. Se há um aglomerado de pessoas e não há escritura e oração, aquilo não passa de uma reunião. Não é um culto público, porque todo culto público ele é recheado pela Escritura Sagrada, bem como por orações públicas. A oração, meus irmãos, era muito importante para o povo do Senhor, desde o Antigo ao Novo Testamento, e assim foi também no período dos reformadores, puritanos. Nós vemos e contemplamos grande ênfase na importância da oração. E quando você olha, por exemplo, a liturgia em Genebra, ela possuía as seguintes orações. Genebra de João Calvino. Ele envolvia na liturgia oração de invocação, oração de confissão, o que é chamado de uma oração pastoral, a oração suplicando iluminação, que seria a oração antes do sermão, e a oração depois do sermão. Então você percebe que o culto, ele não eram orações uma feita atrás da outra assim, mas eram distribuídos durante o culto e de uma forma lógica, diante do culto e dos elementos, em resposta aos outros elementos do culto a Deus, os elementos através dos quais o Senhor fala conosco, como a Santa Convocação, revelação da sua vontade e tantos outros passos que nós consideramos aqui no culto público. Então as orações que possuem, e eram orações, meus irmãos, que possuem algumas marcas. Vejam, eram essas as orações e orações que possuem algumas marcas. E a oração pública ou privada também, ela deve possuir tais marcas. As orações nossas a Deus, elas devem ser primeiramente bíblicas, ou seja, são orações que estão em conformidade com a palavra. Podemos nos utilizar da própria palavra, muitas ocasiões, inclusive, orando a Escritura Sagrada, citando as próprias palavras de Deus, como os próprios salmos, por exemplo, nas nossas orações. As orações também elas devem ser encharcadas da Bíblia e das promessas de Deus na Bíblia. Então eu vou orar baseado nas promessas de Deus em favor do seu povo, outras promessas dele reveladas na Escritura. Então a oração ela deve ser encharcada pela Escritura Sagrada, do início ao fim. Eu jamais posso orar por algo que é proibido pela Escritura, por exemplo. Eu devo orar somente pelo que a Escritura aprova. Eu jamais, por exemplo, o exemplo que eu dei uma vez, eu vou no culto, numa igreja, aí tem uma mulher que vai pregar. Aí eu vou pegar lá publicamente e vou agradecer e pedir para que o Senhor abençoe a pregação daquela pastora fulana de tal. Opa, problema. Eu estou indo contra a Escritura. Eu estou orando contra Deus, contra a vontade de Deus. É o tipo de oração que o Senhor não se agrada. Então a oração tem que ser bíblica. Segundo, a oração é trinitária. A oração ela é feita a Deus em nome de Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus que em nós habita. Então a oração é dirigida a Deus em Cristo, em nome de Cristo, o nosso advogado, o nosso intercessor, no poder do Espírito Santo que nós habita, que nos auxilia a nós que não sabemos orar como convém. A oração ela é cheia do Espírito Santo.
cheio do Espírito Santo de Deus, nós oramos e devemos orar como pessoas em quem o Espírito Santo habita e que são cheias deste bendito e santo Espírito de Deus. E em quarto lugar, elas devem ser mediadas por Cristo. Não tem um outro mediador além de Cristo. Não é Maria, não são os santos, não é ninguém além de Cristo. As orações, então, a oração bíblica, ela deve ser assim, ela deve possuir essas marcas, cheias do conteúdo bíblico. Ela deve ser também o derramar apaixonado do nosso coração diante de Deus, nós apresentando as nossas necessidades diante do nosso Senhor. É Ele quem pode ouvir as nossas orações, é Ele quem pode nos socorrer quando nós clamamos a Ele. Então, e nós somos instruídos pelo Senhor a como orar ao Senhor domingo após domingo. Os cristãos devem ser instruídos e nós somos pela própria palavra do Senhor a como orar e a como orar e quando orar ao nosso Senhor. Então a oração, meus irmãos, é algo realmente importante. Importante para o povo de Deus, importante para todos nós e um elemento fundamental do culto público ao Senhor. Os nossos padrões doutrinários, inclusive, consideram ele como elemento de culto importante. Quando você olha a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo de número 21, na terceira seção, capítulo de número 21, terceira seção, vai dizer o seguinte: a oração com ações de graças, sendo uma parte especial do culto religioso. Então, há vários elementos, e a oração ela é a primeira destacada aqui, como um elemento especial do culto religioso que é prestado a Deus. Então, a oração, de fato, à luz da Escritura e com o auxílio dos nossos pais puritanos, era considerado como elemento inegociável. Não existe um culto sem oração. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Escritura, nós podemos olhar para dois exemplos no Novo Testamento, rapidamente. Quando você olha, por exemplo, para Atos, capítulo de número 2. Em Atos, capítulo de número 2, nós encontraremos ali a Igreja do Senhor Jesus Cristo e como ela passou a agir depois que aquelas pessoas foram salvas. Mais de 3.000 pessoas foram salvas através da pregação do apóstolo Pedro. E o que é que elas faziam então? A Escritura nos dirá: e perseveravam na doutrina, verso 42, dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então é interessante, quando ele vai falar aqui sobre a ideia de partir o pão, trata-se da ceia do Senhor. E orações. Eram elementos fundamentais, meus irmãos, da adoração desse povo. Da adoração pública. Doutrina, ensino, pregação, administração de sacramentos e a oração. Marca evidente e permanente da adoração pública de todo o povo de Deus. E um outro texto, onde nós encontraremos uma prescrição mais clara sobre a ideia de que a oração deve ser feita no culto, é em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 8 até o verso de número 15. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versos 8 a 15. Assim nos diz a palavra: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Vamos ficar no verso 8 aqui apenas porque nós conversaremos um pouco sobre essa questão de oração e bem como sobre quem deve orar. Então aqui nós encontramos a prescrição do apóstolo Paulo que a oração ela deve ser feita, e aqui não se trata de oração particular, da sua devoção na sua casa. O contexto aqui é de oração sendo feita no culto público. São prescrições sobre o que deve ser feito, quem deve fazer e como o homem e a mulher devem se comportar
na adoração pública ao Senhor. Então, meus irmãos, eu acredito que ninguém tem dúvida de que a oração ela é fundamental no culto público. Mas alguém poderia perguntar assim, bom, mas quem deve orar no culto público? Porque há controvérsias acerca disto. Confusão em muitas igrejas. É difícil, às vezes, até lidar com isto, e dificilmente você não terá um atrito com pessoas por aí, se você for falar sobre isso. Mas a Escritura ela nos dá orientações acerca disto. Os homens do Senhor, eles sempre foram aqueles que foram os porta-vozes do povo do Senhor durante toda a Escritura. Homens eram que assumiam isso. Nós encontraremos Moisés, Josué, Samuel, Davi, Ezequias, Neemias, Esdras e Daniel. Homens que oraram como a voz do povo do pacto. E eles são os exemplos para os líderes da igreja no Antigo Testamento, bem como no nosso tempo. Então eram homens que assumiam essa responsabilidade e que oravam em nome e em favor do povo. Você vai ver, por exemplo, Daniel fazendo oração de confissão de pecados e ele faz em nome dele e do povo. Daniel capítulo 9. Você vai encontrar lá uma confissão nacional ali de pecado. Você vai encontrar Isaías reconhecendo o seu pecado diante do Senhor e do povo. Você vai encontrar, então, essa ideia de uma figura masculina, um servo do Senhor, separado para aquele trabalho, eles eram ministros, eram servos de Deus, orando em favor do povo. Então, esta é uma marca no Antigo. Você vai encontrar também essa figura do homem sendo aquele que vai assumir isto também no Novo Testamento. Os apóstolos, eles deveriam ser aqueles que se dedicariam na oração e no ministério da palavra. Isto é uma marca fundamental daqueles que estão envolvidos no ministério, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E eles são os pastores, né? Não apostólicos. Não são apóstolos, mas pastores como, por exemplo, Timóteo e Epáfras, a quem o apóstolo Paulo deu instruções. Então, aqui nesse texto de 1 Timóteo, nós podemos considerar algumas coisas muito claras acerca de quem deve orar no culto público. Veja, uma vez, meus irmãos, que o culto ele é corporativo, vocês devem considerar a natureza corporativa do culto. É a igreja do Senhor reunida. Então, uma vez que há uma natureza corporativa do culto público, a sua liderança deve ser representativa. Há uma corporatividade e há aquele que vai assumir o papel na representatividade do povo. Uma pessoa agindo em nome de todos, como acontecia nas orações e nas representações e papéis dos homens no passado, no Antigo Testamento. Então vejam, a figura de alguém agindo em nome de todas as pessoas e é alguém considerado como representante. E na nossa igreja, em vários aspectos, na nossa doutrina, nós temos aí sempre a figura de representatividade. E há esse tipo de representatividade também na adoração pública. Então, o texto de 1 Timóteo ele vai nos falar sobre isso. Vai falar sobre quem deve orar e sobre quem não deve orar. Então, ele vai falar sobre os homens levantando mãos santas e as mulheres, ele vai dizer, permaneçam em silêncio. Então, o texto nos diz, versículo 8, não é? Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. O que é então que nós deduzimos daqui? Nós deduzimos corretamente de 1 Timóteo, capítulo 2, que o termo oração, ele pode se referir e se refere ao trabalho na igreja, na adoração corporativa. Então, é quando eles estão cultuando. O contexto ele vai reforçar esse tipo de interpretação quando o apóstolo Paulo vai começar a instruir e dar aplicações bem específicas como as coisas devem caminhar na igreja. Nos versículos anteriores, versículo 1 até o versículo 7, ele se dirige à igreja
com respeito à sua preocupação com o mundo. Então, a oração não é feita pelos líderes, pelos magistrados, pelos homens que assumem algum tipo de papel de representatividade fora da igreja. Essa preocupação ela será expressa, inclusive, na oração corporativa. É quando na oração, por exemplo, que nós chamamos de orações, a oração de súplicas, que nós suplicamos em favor de todos os homens. Nós devemos orar em favor de todos. Nos versículos 9 a 11, ele vai tratar então das mulheres, principalmente no contexto da adoração corporativa. Então, há essa oração pelos magistrados, versículo 1 a 7, verso 9 a 11, falar sobre como as mulheres devem se comportar. O texto, então, no versículo 8, vai nos dizer o seguinte: varões, orem em todo lugar. É interessante. Primeiro ele vai dizer varões. O que isso quer dizer? Homens. Homens. Os homens, eles devem orar em todos cadê o versículo 8? Em todo lugar. O que isso quer dizer? Isso sugere, meus irmãos, que ele se referia a todos os lugares. E alguém pode pensar assim, o que é que ele quer dizer com isso? Em todos os lugares, eu estou aqui no canto, então eu vou ali para fora e oro. Eu estou na esquina e então eu entro para minha casa e orar. Não. Ele está falando aqui sobre a ideia de em todos os lugares onde a igreja se reúne para o culto. Então, em todos os lugares em que o povo de Deus se reúne para adorar ao Senhor, a oração, ela deve ser feita. Em todos os lugares. Quando a igreja se reúne para oferecer orações de petição, súplicas e ações de graças, louvor e adoração no culto corporativo. Aí você pode conferir posteriormente o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 16, e 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso de número 33. A ideia de em todo lugar e a questão da oração no culto público. E é interessante que o texto vai começar, meus irmãos, com uma injunção ou uma ordem apostólica. Ele vai dizer assim, eu quero. Ele está dizendo assim, olha, se der. Não, eu quero. Isso aqui é usado na Escritura, meus irmãos, para indicar um mandamento apostólico. Se trata de um homem inspirado por Deus, o apóstolo Paulo, através de quem o próprio Senhor fala. Nós concluímos, então, que essa é a vontade do Senhor. Que se ore no culto público. Portanto, em todo lugar onde a igreja se reúne para adoração, os homens eles devem liderar, são os varões. No entanto, meus irmãos, é o trabalho de todos os homens. Todos os homens devem orar no culto público. Por implicação, vai dizer o Dr. Paipa, a resposta é não. É o trabalho de um grupo especial de homens. A oração deve ser feita por todos, mas há uma ocasião que a oração não é feita por todos. Era interessante, algumas pessoas chegavam para o meu pastor, o pastor Paulo Brasil, e falavam assim, a mulher ora na tua igreja, pastor? A mulher não ora na tua igreja, né? Aí ele falava assim, nem o homem. Só ficava, quem ora sou eu. Eu não peço para nenhum outro irmão orar no culto público. Então nem a mulher nem o homem, sou eu que ora. Pronto. Aí acabava a conversa ali às vezes e ninguém perguntava mais nada. Mas por quê? Por que ele sustenta isso? Por que ele entendia isto? Porque é o que ele entende à luz da Escritura no ensino geral e do que nós temos aprendido à luz dos nossos padrões doutrinários. Então, um trabalho especial de alguns homens em particular nesse contexto. O que é que esses homens devem ser? O texto vai nos dizer, meus irmãos. Primeiro, eles devem ser homens aprovados. Então vejam, homens aprovados para isto. Caso contrário, de que forma ou de que outra forma seria determinado que eles possuem o caráter mencionado no versículo, no final do versículo, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade. Então é alguém que certamente foi aprovado para este fim. Não é qualquer homem que é chamado para isto, mas aqueles que foram separados e designados para este fim. Pessoas que foram, de alguma forma,
experimentadas e serão aqueles que levantarão mãos santas, sem ira e sem animosidade. O que Paulo quer dizer pelo primeiro termo santo? Paulo se refere ao caráter daquele que lidera na adoração. Então, aquele que lidera na adoração pública a Deus deve ser alguém santo. Alguém que possui uma vida de piedade e temor ao Senhor. Alguém que procura ter uma vida de pureza. E a ideia das mãos levantadas na oração é uma figura de linguagem que é usada para indicar a exigência de que o homem que lidera o povo de Deus na adoração seja um homem caracterizado por isto, por santidade. Então, Paulo, ele pastoralmente, meus irmãos, ele vai mencionar isto, santo, mas ele também, pastoralmente, vai mencionar duas coisas sobre o homem que lidera na adoração. Não é somente que ele é um homem santo e deve ser aprovado e reconhecido como este homem, mas ele também não deve possuir ira nem animosidade. Ou seja, sem ira e sem animosidade. O que significa? Significa que ele deve ser um homem gentil. Um homem gentil, um homem que lidera deve ser gentil, um pastor terno, um pastor que suporta a congregação. Porque se ele não for gentil, terno e que não suporta a congregação, vai ser complicado, inclusive para que ele assuma os seus papéis de liderança pública na oração a Deus. Porque, meus irmãos, não sendo ele um homem terno, ele certamente será um homem que estará cheio de dificuldades e animosidade. E justamente uma outra coisa que ele não pode ser. O homem que lidera, ele não pode ser cheio de animosidade. E o que isso significa? Animosidade pode significar hesitação ou polêmica. E ambas seriam muito apropriadas aqui. Vejam, ele não pode ser alguém dado, envolvido com polêmica e atritos com a igreja, né? Com o povo de Deus. Alguém que está em desavença com as ovelhas. Então, ele não pode ser esse tipo de homem. Como ele vai orar ao Senhor em favor do seu povo, estando ele com ira e certo tipo de animosidade, polêmica, controvérsia entre o seu povo, as ovelhas que ele pastoreia. Então vejam, meus irmãos, este requisito ele nos lembra porque aquele que lidera na adoração, ele deve ser ordenado. Veja, ele é alguém que é separado para isto e ele é alguém que é ordenado e conduzido para isso na adoração. Ou, pelo menos, alguém que seja aprovado pelo conselho ou pelo presbitério. Alguém aprovado pelo conselho da igreja ou pelo presbitério da igreja, como no caso de alguns que são licenciados para pregar e ensinar na igreja. É alguém que está caminhando rumo ao ministério pastoral. Ele terminou o seu curso, de repente, foi aprovado pelo presbitério. Agora ele pode pregar e ensinar e também conduzir a adoração pública, inclusive nas orações. Então, estes são requisitos. Ele deve ser este homem que deve revelar a santidade e também não pode revelar ira nem animosidade. Então, Paulo, meus irmãos, ele irá expandir o caráter dos líderes na igreja no próximo capítulo. Mas, obviamente, aquele que lidera na adoração deve ser visto e examinado, considerando-se o seu caráter. Aí, exame de caráter, você tem que ir lá para 1 Timóteo 3, 1 a 7 e Tito, capítulo 1, versos 5 a verso 9, onde você vai encontrar as qualificações daqueles que são chamados para o ministério. Em segundo lugar, Paulo ele sugere que liderar na adoração é um ato de autoridade. É um ato de autoridade. Nós inferimos a necessidade de autoridade na proibição de Paulo quanto a mulheres exercerem autoridade na igreja. Ele vai dizer, as mulheres não podem assumir autoridade na igreja. Portanto, somente aqueles que possuem autoridade devem assumir liderança na igreja. E, por implicação, somente estes podem assumir a condução do culto público diante do povo de Deus.
Porque, meus irmãos, a adoração corporativa, por sua própria natureza, ela sugere autoridade. É alguém que possui autoridade e que está conduzindo todo o povo de Deus, e essa pessoa tem que possuir isto no seu papel ali. Então a mulher, como nós sabemos, ela não pode assumir isto. Não porque ela é por natureza desqualificada, ela é igualmente imagem de Deus diante do próprio Deus, mas ela não possui este papel. É um papel que foi dado somente aos homens. Então, apenas uma estrutura, as orações pelo povo de Deus diante de sua presença especial. Então, portanto, aquele que formula as orações pela congregação, ele é aquele que vai exercer a autoridade. Então, ao orar por todos, ele deve ter um discernimento teológico. Então, não pode ser alguém leigo, que vai orar de todo jeito, de toda forma, errada. Há orações que são erradas, se dirige de forma errada, fala de modo equivocado diante de Deus, se baseia em promessas que não têm nenhum fundamento bíblico. Então, ele deve ser alguém que possui um discernimento teológico para fazer estas orações e deve estar fundamentado nas Escrituras. Então, conhecimento teológico e conhecimento bíblico são fundamentais para que este homem assuma esse papel. Na tradição reformada, meus irmãos, e para os puritanos que confeccionaram os nossos padrões, eles entendiam que a oração ela deve ser feita, sobretudo, por um ministro. É interessante, quando você olha, ele não está envolvido em Westminster, mas é um puritano chamado William Perkins. William Perkins ele vai entender que a oração e a responsabilidade de conduzir o povo na oração pública se trata de um dever do ministro. Se você ler um livro, A Arte de Profetizar, do William Perkins, que é o primeiro livro dele, o primeiro livro de homilética, pregação, feito por protestantes, tem em português também esse livro, ele vai falar sobre o ofício profético do pastor de pregar a palavra, e ele vai falar também sobre a oração. E a oração entrará para ele como uma extensão do ofício profético do ministro. Basta ler o livro, ele vai argumentar e vai apresentar algumas razões bíblicas para isto. Então, como um profeta fala ao povo em nome de Deus, o ministro é aquele que vai falar em nome do povo. Ou melhor, de Deus em nome do povo. Não é? Ele vai falar a Deus também em nome do povo. É aquele que tem esta responsabilidade na igreja. Um terceiro fundamento para essa interpretação também é a questão dos dons. E aqui brevemente eu vou falar, porque nem todos os homens têm o dom de falar em público de maneira que seja edificante para a igreja e de modo que seja correto. Aqueles com este dom devem ser aqueles que vão se envolver com essa oração pública. Portanto, as orações pela congregação devem ser feitas por alguém que possui este dom e que foi designado para essa tarefa. Então, Paulo ele vai incluir todos os aspectos do serviço da adoração que envolve a liderança. Ele vai falar assim, primeiro, o termo oração, como mencionei anteriormente, é usado para a adoração corporativa da igreja. Consequentemente, liderar em oração é liderar em adoração, como mencionei, e todas as ações de liderança na adoração devem ser realizadas por homens. Oração, leitura das Escrituras e liderança na confissão pública de fé. Em segundo lugar, no versículo de número 11, Paulo instrui as mulheres a aprenderem em silêncio com toda submissão. Uma terceira razão é que mais tarde Paulo diz aos ministros, por meio de Timóteo, para lerem as Escrituras publicamente e pregarem. Então, os ministros ou os líderes, homens designados para isto, geralmente os que estão se envolvendo com estes papéis públicos. E historicamente, meus irmãos, a posição da igreja sobre isso é que aquele que é ordenado ou que está sob exame para ordenação deve ser aqueles que se envolverão com isto. Leitura da palavra e os demais serviços públicos diante da igreja. Então, a leitura da palavra é a mensagem direta de Deus ao seu povo. Esse é o papel da leitura da palavra. Como tal, deve ser realizada por alguém que seja especificamente um líder na igreja
ou seja, por alguém que foi ordenado ao ministério do Evangelho, e aqui entram também os ministros, ou melhor, os presbíteros, eles são homens que podem, no culto público também, orar, eles não devem ser considerados como alguém que não podem orar. Eles estão envolvidos com o ministério pastoral também. Mas, sobretudo, em especial, os ministros do Evangelho, que foram designados e separados para a pregação e oração. São esses que vão se envolver, sobretudo, publicamente com isso. E a leitura da palavra e a pregação no culto público é um aspecto do ministério pastoral que não deve ser feito por qualquer pessoa. Também a oração. Então, o diretório de Westminster, para o culto público, a Deus ele vai dizer o seguinte: a leitura da palavra na igreja, sendo parte do culto público a Deus, será realizada pelos pastores. E depois ele vai começar a traçar considerações sobre o culto público e ele sempre vai envolver as instruções do diretório público de Westminster, né? Que eles devem ser conduzidos pelos ministros. São aqueles que conduzirão até os cânticos, eles vão falar. Dá até algumas recomendações lá que eu não conseguiria fazer. Ele vai dizer que o ministro ele cante, né, e que seja, se for possível, com a voz grave, né, conduz a igreja na adoração. Ou que designe alguém que possa fazer isso, né. Então, algumas instruções ali. No entanto, aqueles que foram designados ou são jovens sendo preparados para o ministério também podem se envolver com estes ofícios, com exceção, como nós veremos no próximo estudo, com batismo e ceia do Senhor. Eles podem se envolver com isto. Então, resumindo aqui, o papel na oração pública é algo que só pode ser feito por homens separados, designados e enviados e ordenados para o serviço público na igreja. Ou seja, aqueles que são os pastores da igreja de Cristo. São esses que, através da oração, vão até instruir a igreja. O próprio John Payne, ele fala que foi na igreja na Escócia, se deparou com um ministro fazendo a oração pública lá, e como aquilo foi impactante para ele. E como aquilo foi didático para ele. Então, a oração pública feita pelos ministros na igreja tem também um fim didático, não é? De ensinar, de instruir a como orar ao Senhor, como se apresentar diante de Deus. E a igreja, meus irmãos, é aquela que no final da oração, ela dirá um amém. Em toda oração pública. Ela dirá o amém, revelando assim que concorda com o que tem sido dito. Esse é o papel da igreja. E esse é o papel ativo da igreja na oração. Vocês não são passivos, estão ativos na oração. Estão ouvindo, estão participando e então concordam, sendo a oração bíblica. Que diz 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 16, diz assim: E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças? Então, o amém, ele vem sempre depois da oração. Outro texto, Neemias, capítulo 8, verso 6. Então, este é um elemento do culto público fundamental, meus irmãos, que nós devemos dar grande valor na adoração pública a Deus. E alguém poderia perguntar assim, mas por que essa distribuição, né, que é feita no culto desta forma? A oração é o elemento. As outras orações que distribuímos aqui é uma distribuição lógica no culto público. Então, Deus me chamou, em resposta a Ele, eu estou orando a Ele com oração de adoração e invocação a este Deus na adoração pública. Ele revelou o meu pecado através da revelação da sua vontade. Agora eu vou orar por Ele, a Ele, na oração de confissão de pecados. Não se trata de um novo elemento no culto, é o mesmo elemento, oração, distribuída de forma lógica na adoração pública. Uma vez que confessei agora meus pecados a esse Senhor, agora eu vou dar graças a Ele por toda a sua bondade, bem como suplicar em favor dos outros. Uma vez que eu sei que eu sou alguém pobre, falho e não sou capaz de, pela minha própria força e sabedoria, pregar, eu vou orar ao Senhor para que Ele me ilumine a minha mente e meu coração. Pós-pregação, vou dar graças a Ele, uma vez que Ele falou com o seu povo. E então eu oro no final do culto, dando graças a Deus. Então, é lógico.
a distribuição desses elementos desta forma no culto. Mas o ponto é, a oração ela é fundamental para o povo de Deus, tanto nas suas devoções particulares, como na adoração pública na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meio-dia.